Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ed Soares. Seja bem-vindo. Olha só, hoje vamos continuar o nosso estudo utilizando o aplicativo Anki, tá bom? Hoje é o nosso segundo dia, tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei 100 questões do meu e-book, né? Esse volume 1 tem 205 questões, o volume 2, 201 e o volume 3, 242. São mais de 600 questões. Então, eu peguei 100 questões comentadas, né? Então, tá aqui no e-book, tem a questão comentada, tem a questão, a pergunta e os comentários. Então, eu peguei 100 questões e coloquei dentro do meu Anki, tá bom? Coloquei dentro do Anki. Anki é um aplicativo de estudo para que você consiga manter a sua memória a longo prazo e evitar aquele branco no dia da prova, tá? Estou fazendo esses vídeos para que você possa entender como estudar com o Anki, tá bom? Então, olha só. Pedagogia. Este é o nosso segundo dia. O processo de como baixar o Anki eu coloquei em outro vídeo. Então, eu vou colocar aqui em algum lugar o link para que você possa aprender como baixar o Anki, tá bom? Este é o segundo dia. Também vou deixar em algum lugar aqui o primeiro dia de estudo. Então, é importante você entender o processo, como funciona. Então, pedagogia está aqui, ó, azul. São 5 questões novas e o verde são questões do primeiro dia, né? São questões que eu já resolvi, tá? Você vai entender conforme a gente for estudando. Então, estão tudo misturado, tá? Estudar agora. Então, essa aqui é uma questão verde, ó, revisar. Eu já fiz ela no primeiro dia, tá? Então, olha só. Sobre a alfabetização das crianças, analise as assertivas. 1. Para aprender a ler, é necessário que a criança compreenda como a palavra escrita representa a palavra falada em sua língua. Isso é verdade, né? 2. A aprendizagem da leitura é sinônimo de aprendizagem da decodificação. Não, isso não é verdade. Isso não é sinônimo. A aprendizagem da leitura e decodificação é outra coisa, pois leitura consiste em reconhecimento de palavras. Após aprender a ler, a criança aprende gradual e progressivamente a compreender o que lê. Então, essa questão aqui, essa alternativa está errada. 3. Para aprender a ler em português, a criança necessita aprender o sistema de correspondência entre os grafemas e os fonemas próprios da língua portuguesa, ou seja, as relações entre as letras ou grupos de letras e os fonemas que elas representam na pronúncia das palavras. Então, olha só, lembrando que isso aqui é real, tá? Eu estou estudando mesmo. Eu não vou errar aqui por querer. Quando acontecer, vocês vão entender. 4. O desenvolvimento da literacia tem início na escola, isso aqui já está errado, onde as crianças começam a distinguir a escrita de outras formas de representação gráfica e a usar as formas convencionais das letras em suas escritas inventadas. Tomando como referência as pesquisas do campo da alfabetização baseada em evidências, é correto afirmar que se afirma em. Então, na minha concepção, como eu já vi essa questão ontem e eu lembro dela, olha que interessante, eu lembro dela, as corretas é a 1 e a 3. Então, para mim, vai ser a letra D. Vamos ver? Vou clicar aqui em mostrar a resposta. Mostrar a resposta. Olha só, eu acertei. A alternativa correta é a letra D, a 1 e a 3. Agora, eu vou ler todo este resumo, tá? Ah, mas eu já acertei, né? Não precisa. Tem que ler para que você consiga sempre refrescar a sua memória e isso vai automatizar e evitar o branco no dia da sua prova, tá? Então vamos lá. Então, para aprender a ler, é necessário que a criança compreenda como a palavra escrita representa a palavra falada em sua língua. Essa assertiva é correta e destaca um princípio fundamental da alfabetização: a conexão entre a oralidade e a escrita. A compreensão de que a palavra escrita, o grafema, representa a palavra falada, o fonema,
é um aspecto crucial da consciência fonológica, que é a habilidade de perceber e manipular os sons da linguagem. Esse entendimento permite que as crianças reconheçam que as letras têm correspondência com os sons que elas produzem na fala. Legal, essa aqui é a correta, né? 2. A aprendizagem da leitura é sinônimo de aprendizagem da decodificação, pois leitura consiste em reconhecimento de palavras. Após aprender a ler, a criança aprende gradual e progressivamente a compreender o que lê. Essa assertiva é uma visão restrita da leitura, embora a decodificação, que é o processo de reconhecimento de palavras, seja uma parte importante da leitura. A leitura em sua totalidade envolve também a compreensão do que se lê. A compreensão é um passo que ocorre simultaneamente e é crucial para a verdadeira aprendizagem da leitura. Portanto, essa afirmação, que considera a leitura apenas como decodificação, não abrange a complexidade do processo. Então, essa aqui está errada, né? A 3. A 3 fala que aprender a ler em português, a criança precisa aprender o sistema de correspondência entre os grafemas e os fonemas, né? Então, está correta porque complementa a ideia da assertiva 1, ou seja, a aprendizagem das correspondências entre grafemas e fonemas, né, letras e sons, é fundamental para a decodificação. Esse reconhecimento é essencial para que a criança possa ler palavras corretamente, tornando-se apta a reconhecer e pronunciar corretamente o que está escrito. E 4, né? O desenvolvimento da literácia tem início na escola, onde as crianças começam a distinguir a escrita de outras formas de representação gráfica. Essa está errada, né? Aqui, ó. Então está incorreta, porque, embora a escola desempenhe um papel crucial na sistematização do aprendizado da leitura e escrita, o desenvolvimento da literácia começa muito antes, em ambientes familiares e sociais. Desde cedo, as crianças interagem com diferentes práticas de linguagem, e são expostas à história, música e interações verbais que promovem o letramento, né? Ou seja, as crianças vê os pais lendo em casa, os avós, e aí já começa o processo do desenvolvimento da literácia. A escola, então, deve ser vista como um espaço de ampliação dessas experiências e não como ponto de partida. Então, olha só, como essa questão eu já vi ela ontem, hoje ela já é revisão e eu acertei a questão, eu vou mandar ela para eu rever dentro de 2 dias, tá bom? Ah, eu acertei, poderia mandar para 5 dias, para 8 dias? Poderia, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero que o meu estudo seja mais sólido. Então, dentro de 2 dias, essa questão vai aparecer novamente para mim, tá? Por quê? Porque eu acertei. Se eu estivesse errado, eu clicaria aqui em menos de 10 minutos para mandar para amanhã. Você vai ver isso em outro momento. Então, ó, 2 dias. Próxima. Olha só, a próxima questão é uma questão azul, ela é nova, tá? É a primeira vez que eu vou resolver ela. Vamos lá? Segundo Lucchesi, a prática da avaliação da aprendizagem, para manifestar-se como tal, deve apontar para a busca do melhor de todos os educandos. Por isso, é diagnóstica e não voltada para a seleção de uns poucos, como se comportam os exames. Por si, a avaliação, como dissemos, é inclusiva e, por isso mesmo, democrática e amorosa. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção. De acordo com o texto acima, para que a avaliação da aprendizagem escolar seja inclusiva e democrática, deve: letra A. Deve ser diagnóstica, a fim de orientar o educador a tomar decisões para a continuação da aprendizagem dos alunos. Está aparecendo essa. Eu vou ler as outras. B. Se apoiar nos exames? Não, foi justamente o que ele falou, ao contrário, né? A fim de selecionar os melhores alunos da turma e poder separá-los em grupos de aprendizagem? Essa questão está tão absurda, essa alternativa, né? Letra C. Classificatória, a fim de definir os aprovados e os reprovados no final do ano. Também não. Acabou de falar que a avaliação tem que ser inclusiva e não aprovar e reprovar. Tudo bem? Então a alternativa C está errada. Letra D.
ser pontual, de acordo com o calendário escolar. Também não. Então, olha só, segundo Lucchesi, a avaliação da aprendizagem, que é diagnóstica, deve ser ao longo do ano letivo. Não pode ser pontual. Tudo bem? Então, essa alternativa C também está errada. E a letra E, se basear em provas e testes, para que seja atribuída uma nota ou conceito ao aluno. Então, a alternativa E está errada, né? Porque essa aqui é uma avaliação classificatória. No caso, seria uma avaliação somatória, a avaliação final, tá? Mas, de acordo com o Lucchesi, estamos falando da avaliação diagnóstica. Então, de acordo com o meu entendimento, é a alternativa A. Será que acertamos? É uma questão nova. Vamos clicar em mostrar resposta. Pronto. Olha só, acertei. A alternativa correta é a letra A. Então, a alternativa A, ela capta a essência do que Lucas defende. Uma avaliação que não apenas mede, mas também orienta a prática pedagógica, ajudando a identificar as necessidades de aprendizagem. E a B está errada porque essa visão está alinhada com práticas de avaliação tradicionais, né? Que buscam selecionar e classificar, o que contraria o princípio de inclusão e democracia. Letra C, ser classificatória. Está errada por quê? Porque a avaliação classificatória foca na separação entre aprovados e reprovados. Classificatória é a avaliação do concurso, né, gente? Onde você pode ser aprovado ou reprovado. Então, esse tipo de avaliação não está de acordo com o Lucchesi, né? Porque não se alinha com a proposta de Lucchesi de uma avaliação que visa a inclusão e diagnóstico. A letra D está errada por quê? Porque, embora a pontualidade seja importante, não é uma característica definidora de uma avaliação inclusiva e democrática, que deve ser mais flexível e focada nas necessidades dos alunos. Já a letra E, que falou tem que se basear em provas e teste, está errada porque representa uma abordagem tradicional que enfatiza a quantificação da aprendizagem, em vez de focar no diagnóstico e na construção do saber. Então, olha só, essa é uma questão nova, era azul, né? Eu vou clicar aqui para menos de 10 minutos, por quê? Porque eu vou mandar ela para amanhã, ou seja, para o terceiro dia, tudo bem? Pronto, então olha só, eu tinha 5, agora tenho 4 novas, essa nova aqui que estava aqui no azul foi para a vermelha, e agora apareceu uma outra, né, de revisão. Falou assim, ó, os 5 níveis de escrita, segundo a psicogênese da língua escrita, são pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Uma das características do nível silábico alfabético consiste em. Então, ele pediu o nível de silábico alfabético. É o quarto nível, né? Então, letra A. A criança não estabelece relação entre a escrita e a fala. Isso aqui é o nível do pré-silábico, né? Onde a criança ainda não estabelece os rabiscos com a escrita. Letra B. O aluno já domina a relação entre letra-sílaba, som, letra-sílaba-som e as regularidades da língua. Silábico alfabético? Pode ser. C. A criança já começa a ter consciência que existe uma relação entre os aspectos gráficos e sonoros das palavras. E D. Perceber, primeiramente, que a sílaba tem 2 letras e, posteriormente, que existem sílabas com mais de 2 letras. Essa questão aqui, eu fiz ela no primeiro dia. Vamos ver se eu vou lembrar? Eu acredito que o silábico alfabético seja aqui, ó, na letra D, tá bom? Será que é D? Eu acho que é a letra D. Vamos ver, mostrar a resposta. Olha só, eu acertei. A letra D. Pois reflete a evolução do pensamento da criança ao perceber que as sílabas podem variar em número de letras, sinalizando um avanço significativo na compreensão da escrita. Vamos ler então os 5 níveis de escrita. Olha que interessante, pessoal. Essa questão aqui apareceu para mim como revisão e perceba que eu comecei
a fazer também questões de avaliação. Então, durante o processo do uso do Anki para você revisar o seu conteúdo, as questões vão se misturar. Isso é muito bom. Por quê? Porque no dia da prova não vai vir organizadinho, né? Primeiro alfabetização, depois avaliação, depois didática. Não, é tudo misturado. Então, um que vai ajudar nesse processo. Isso vai automatizar o conteúdo na sua cabeça e no dia da prova, o seu cérebro já vai estar familiarizado. Tudo bem? Então, embora eu tenha feito essa questão no primeiro dia, eu vou ler de novo. Ah, mas eu já sei. Leia de novo. Fica a dica, tá bom? Então, o nível pré-silábico. O nível pré-silábico, a criança não reconhece a relação entre a escrita e a fala. Ela pode fazer marcas ou rabiscos, mas não compreende que essas representações gráficas têm um significado sonoro. E o silábico, a criança começa a entender que as sílabas são uma unidade da fala e que a escrita pode representar essas unidades. No entanto, essa relação ainda é rudimentar e a escrita pode ser imprecisa. Então, ela percebe que ela só escreveu uma letrinha qualquer ali, pode representar um som qualquer. Está começando a relacionar a escrita com a fala, mas ela não sabe exatamente qual é o som, tá bom? Já o silábico alfabético foi o que pediu para a gente aqui, ó, silábico alfabético. O silábico alfabético, a criança inicia uma transição mais complexa, percebendo que as sílabas podem ser formadas por letras. Este nível é caracterizado pela compreensão de que uma sílaba pode ser composta por duas letras e que existem sílabas que têm mais de duas letras. A criança já está começando a conectar os aspectos gráficos, no caso as letras, com os sonoros, os sons. E o alfabético, né? Neste nível, o aluno já domina a relação entre letras, sílabas e sons, compreendendo as regularidades da língua. A criança é capaz de escrever palavras com precisão, utilizando o alfabeto de forma correta. Já o ortográfico é o estágio final, onde a criança já internalizou as regras ortográficas e escreve de forma convencional, respeitando as normas da língua. Então, olha só, como eu acertei essa questão, é uma questão de revisão, olha aqui. Eu vou mandar para 2 dias, sempre para o mais difícil, tá bom? Sempre para o mais difícil. Daqui a 2 dias, essa questão vai aparecer de novo para mim. Então, bora lá. Outra questão nova, azul. Olha que legal. De acordo com Hoffman, o paradigma positivista de avaliação entende que, letra A, é preciso refletir a respeito da produção do conhecimento do aluno. B, o aluno e o professor são passivos. Diante do processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem. Ou letra C, o processo de correção permite verificar o que foi aprendido. E letra D, o erro é fecundo e fundamental à produção do conhecimento pelo ser humano. Já a letra E, o professor apresenta possibilidades de entendimento de uma dada situação. Então, está perguntando aqui do paradigma positivista de avaliação, segundo Hoffman. Então, eu não fiz essa questão, ela é nova. Eu acredito que seja a letra C, ou seja, o processo de correção permite verificar o que foi aprendido. E aí, será que eu acertei? Vamos clicar aqui em mostrar a resposta. Olha só, a alternativa correta é a alternativa C. Eu acertei. É uma questão nova, estou vendo ela pela primeira vez e eu acertei, tá? Mas mesmo que seja uma questão nova, eu vou mandar para amanhã. Então, eu vou clicar sempre questão nova, eu acertando ou eu errando, eu mando para amanhã, para o próximo dia. E para isso, eu vou clicar aqui em menos de 10 minutos, tá bom? Que vai sair do azul para o vermelho. Já vai entender isso. Antes, vamos ler aqui o resumo. Então, letra A. É preciso refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno. Bom, está errada por quê? Porque essa visão está associada ao paradigma da avaliação mediadora. Nesse modelo, o processo de avaliação envolve a
reflexão sobre a produção do conhecimento, com o objetivo de enriquecer o saber e superar dificuldades. No paradigma positivista, não há essa reflexão aprofundada sobre o processo de aprendizagem do aluno. Então, está dizendo aqui que o processo de reflexão aprofundada sobre o processo de aprendizagem do aluno é um paradigma da avaliação mediadora. Então, está aí mais uma informação, um conceito que pode cair na prova. Letra B. O aluno e o professor são passivos diante do processo. Está errado, né? Embora o aluno seja de fato passivo no paradigma positivista, o professor tem um papel ativo. Está aparecendo, ó, paradigma positivista, tendência tradicional, né? Ou seja, o aluno é passivo e o professor é ativo, pois ele, o professor, é responsável por transmitir e verificar o conhecimento. Logo, essa alternativa não reflete corretamente o papel de ambos no paradigma positivista. Então, aqui está dizendo que no paradigma positivista, tanto o aluno quanto o professor não pode ser passivo. Somente o aluno é passivo, né? Ele recebe a informação e o professor é ativo, é o que transmite a informação, o conteúdo. Letra C, o processo de correção permite verificar o que foi aprendido. Então está correta, por quê? Porque é coerente com o paradigma positivista de avaliação, onde a correção é um mecanismo fundamental para verificar o aprendizado dos alunos. Esse processo de verificação é quantitativo e objetivo, buscando identificar se o conteúdo foi assimilado corretamente ou se houve erros. Já a letra D falou que o erro é fecundo e fundamental à produção de conhecimento pelo ser humano. Está errada por quê? Porque essa ideia está ligada à avaliação mediadora, né? A avaliação mediadora, que vê o erro como uma parte positiva e construtiva do processo de aprendizagem. No paradigma positivista, o erro é considerado indicador de falha, algo a ser evitado e corrigido, e não como uma oportunidade de crescimento, tá bom? Já a letra E falou que o professor apresenta possibilidades de entendimento de uma dada situação. Está errada por quê? Porque também se relaciona mais à avaliação mediadora, onde o professor orienta o aluno a explorar diferentes informações, tá bom? Diferentes visões. Então, deixa eu melhorar isso aqui que tem erro aqui, né? Editar. Vou tirar esse número 22 aqui, que era o número da página. E aqui diferentes visões. Pronto. Então, como é uma questão nova, eu vou mandar para 10 minutos. Pronto, saiu do azul e foi para o vermelho. Olha só, a próxima já é uma questão que nós fizemos hoje, que é uma nova. Falou do Lucchesi, lembra? Como eu já fiz essa questão, né? Como eu já fiz a questão da avaliação diagnóstica, eu cliquei em 10 minutos, já se passaram 10 minutos. Então, eu vou mandar para amanhã, tá bom? Então, questão nova, acertando ou errando, clica menos de 10 minutos. E quando ela aparecer de novo como vermelhinha aqui, você manda para um dia, que é para o dia seguinte. Pronto. Apareceu uma próxima questão, ela é verde. Se ela é verde, é uma questão de revisão de dias anteriores. Como este é o segundo dia, então essa questão veio de ontem. Vamos lá. Qual dos seguintes métodos é mais usado, é mais comumente usado para promover o desenvolvimento da linguagem oral em crianças? Então, perguntou aqui, ó, desenvolvimento da linguagem oral. Vocês acham que é um método de imersão, que é a exposição constante à língua-alvo, sem instrução formal? Ou é um método fônico, ensino da correspondência entre letras e som? Ou o método de reconhecimento de palavras, que é o incentivo à memorização de palavras inteiras? Ou é o método de escrita criativa, que é o uso de atividade de escrita para expressar pensamentos e ideias? Eu fiz essa questão ontem e eu lembro. Essa daqui é a alternativa A, método de imersão,
exposição constante à língua-alvo, sem instrução formal. Para o quê? Desenvolver a linguagem oral da criança. Vou clicar aqui e mostrar a resposta. Olha só, eu acertei a alternativa A, né? Por quê? O método de imersão envolve a exposição contínua da criança à língua-alvo, permitindo que ela aprenda de maneira orgânica e natural. Assim como as crianças aprendem sua primeira língua ouvindo e interagindo com os falantes ao seu redor, a imersão facilita o reconhecimento de padrões linguísticos sem instruções gramaticais formais. Em ambientes de imersão, a criança é cercada pela língua em contextos significativos como jogos, músicas, história, conversas, né? O que ajuda a desenvolver a compreensão e a expressão verbal de maneira prática. Essa é a alternativa correta. O método fônico, né? Ele foca na relação entre letras e seus sons, sendo mais utilizado para o desenvolvimento da leitura e escrita do que para a linguagem oral. Embora ajude as crianças a reconhecer palavras, o método fônico não é a melhor escolha para promover a linguagem oral de forma abrangente. Já a alternativa C, que é o método de reconhecimento de palavras. Este método incentiva a memorização de palavras inteiras, mas não promove a construção da linguagem oral. A aprendizagem baseada em reconhecimento pode limitar a capacidade da criança de usar a linguagem de forma criativa e contextualizada. Já a letra D é um método de escrita criativa. Embora importante para o desenvolvimento da escrita e da expressão criativa, este método não é focado no desenvolvimento da linguagem oral. A ênfase está na produção escrita, o que pode não contribuir diretamente para a aquisição de habilidade de fala. Então, gente, essa questão aqui é uma questão de revisão, tá bom? Eu acertei essa questão. Se eu acertei, eu vou mandar para o mais difícil, para daqui a 2 dias, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Como forma de ajudar vocês a entender o processo de estudo usando o Anki, vamos fingir que eu errei ela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu errei essa questão. O que eu fiz? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, dentro de 10 minutos, tá? Ela vai pro vermelhinho, ó. Ela veio para cá, saiu daqui do verde e foi pro vermelho, tá aqui dentro. Quando ela aparecer dentro de 10 minutos de novo para mim, aí eu mando para amanhã e não para 2 dias. Eu mando para um dia e não para 2 dias, tudo bem? Próxima questão. Olha só. A próxima questão é azul. É uma questão nova. Então, ó, Jussara Hoffmann propõe um paradigma de avaliação que pretende opor-se ao modelo do transmitir, verificar, registrar e evoluir no sentido de uma avaliação reflexiva e desafiadora do educador, em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, em um movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído a partir da compreensão de fenômenos estudados. Esse paradigma é denominado pela autora como, olha que interessante, apareceu uma questão nova para mim da Hoffmann, lembra? Do paradigma positivista? E lá nos comentários, no resumo, tinha comentários sobre a avaliação mediadora. Então, só pelo fato de falar aqui, ó, que se opõe ao transmitir, verificar e registrar, que é o paradigma positivista, e falando aqui que esse novo paradigma é uma avaliação reflexiva e desafiadora do educador, já dá a entender que não é classificatória, não é meta-avaliação, não é pós-avaliação e não é totalizante. É uma avaliação mediadora. Olha que interessante, essa questão é nova para mim. Mas como eu resolvi uma questão que tinha um comentário que fazia referência à avaliação mediadora, é bem provável que eu esteja correto nessa alternativa. Vamos verificar? Mostrar a resposta. Viu? A alternativa correta é a letra C, avaliação mediadora. Então, este modelo, conforme descrito por Hoffmann, destaca-se pela busca de uma prática avaliativa que valoriza a reflexão
o diálogo e a construção do conhecimento, o que representa uma avaliação significativa em relação aos paradigmas tradicionais da avaliação. Então, vamos ler o resumo, vamos ler os comentários. Então, a letra A avaliação classificatória, está errada. Por quê? Porque é centrada na atribuição de notas e na classificação dos alunos com base em seu desempenho. Esse modelo se alinha ao paradigma tradicional e não à proposta mediadora de Hoffman. Letra B, metaavaliação. A metaavaliação é a análise dos objetivos e resultados de uma avaliação prévia. Essa abordagem avalia a eficácia da própria avaliação e não está relacionada diretamente ao modelo proposto por Hoffman. A avaliação mediadora é a correta, por quê? Porque é o paradigma que Hoffman defende, caracterizando-se como uma prática que busca promover a reflexão, o diálogo entre educador e aluno, superando o modelo de transmissão de conhecimento, que é o modelo tradicional. E pós-avaliação está errada por quê? Porque é um conceito que pode referir-se à avaliação que ocorre após a implementação de um plano de desenvolvimento ou programa, focando em seus resultados e impactos. Não se relaciona com a ideia de ação avaliativa reflexiva proposta por Hoffman. Já a avaliação totalizante está errada porque envolve a análise de um projeto ou intervenção de forma holística, considerando todas as suas dimensões e impactos. Então, quando fala da forma holística, essa palavrinha aqui, ó, holística, lembra que envolve um todo, tá bom? Embora importante, não reflete o foco na troca de ideias, né? E na construção conjunta do conhecimento, como na avaliação mediadora. Então, essa questão é uma questão nova, eu acertei e vou mandar para o próximo dia. Então, eu vou clicar aqui, dentro de 10 minutos. Pronto, saiu daqui da azul e tá aqui, ó, foi para 3 a vermelhinha. E a que apareceu para mim aqui foi uma questão de revisão. Eu vi em dias anteriores. Então, olha só. Segundo Hoffman, o paradigma da avaliação mediadora se caracteriza por... Então, essa questão aqui apareceu ontem para mim. E está falando da avaliação mediadora. Eu acabei de fazer uma sobre avaliação mediadora. Então, não é para eu errar, né? Então, letra A. Sentenciar as possibilidades de aprendizagem do aluno? Não, né? Classificar as aprendizagens do aluno? Não. Estabelecer relação dialógica na construção do conhecimento? Sim. Então, falou de Hoffman, já lembra de avaliação mediadora. Letra D. Transmitir, verificar, registrar o conhecimento por parte do professor? Não. Mediar o conhecimento e hierarquizar a aprendizagem? Não. Então, aqui, a alternativa correta é a letra C. Lembrando que eu fiz essa questão em dia anterior, tá? Então, mostrar a resposta é para ser a letra C, né? Vamos ver? Acertei, a alternativa é a letra C, né? Por que não é a letra A? Ah, professor, nós acabamos de estudar sobre avaliação mediadora e modelo positivista. Eu tenho que ler de novo? Tem. Leia. Isso vai durar 3 minutos, né? Isso vai refrescar a sua memória porque você está lendo um outro comentário de outra questão de um modo diferente. Então, a letra A é sentenciar as possibilidades de aprendizagem do aluno. Está errada por quê? Porque sentenciar sugere uma avaliação definitiva e fechada sobre o potencial do aluno, o que vai contra o princípio da avaliação mediadora. Este modelo não limita ou sentencia as capacidades dos alunos, mas busca promover a construção contínua do saber, abrindo espaço para o desenvolvimento. A letra B, classificar, né? Está errada por quê? Porque se opõe à avaliação mediadora, pois não visa rotular ou hierarquizar os alunos com base em sua aprendizagem. O foco está no processo de compreensão e na construção conjunta do conhecimento, e não na categorização dos alunos. C. Estabelecer a relação dialógica na construção. Então, esse aqui traduz o princípio central da avaliação mediadora, que é a construção do conhecimento por meio do diálogo. A relação dialógica permite que o professor e o aluno aprendam um com o outro em um processo de interação contínua, construindo o saber de forma conjunta e refletida.
Letra D, transmitir, verificar, registrar. Está errado por quê? Porque é um modelo tradicional de avaliação, no qual o professor apenas transmite o conteúdo, verifica o que foi aprendido e registra os resultados. Já na avaliação mediadora, vai além desse processo mecânico, incentivando a troca e a reflexão. Letra E, mediar o conhecimento e hierarquizar a aprendizagem. Está errada porque na avaliação mediadora, embora tenha a mediação do conhecimento como uma de suas características, não promove a hierarquização da aprendizagem. Em vez disso, ela busca construir o conhecimento de forma colaborativa e democrática, sem classificar os alunos ou dividir os alunos em níveis hierárquicos. Então, como eu acertei essa questão, é uma questão de revisão, né? Eu vou mandar para daqui a 2 dias. Pronto. Olha só, apareceu uma outra questão e ela é vermelha. Se ela é vermelha, está dentro de 10 minutos. Quando estiver aqui, manda diretamente para o dia seguinte, porque nós já fizemos ela. Mostrar a resposta, tá aqui, ó. Eu mando para um dia, tá bom? Um dia que é o próximo dia. Pronto. Apareceu uma outra questão nova aqui. Já tem 2, né? Estamos acabando nosso estudo. Assinale a alternativa que contém uma prática coerente com a ação avaliativa mediadora, conforme a perspectiva de Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. Então, outra questão sobre avaliação mediadora. Percebeu que o bloco de estudo hoje, essas 5 questões novas, foram praticamente sobre a avaliação na perspectiva de Jussara Hoffmann, tá? Isso é bom, por quê? Porque vem em bloco, só que ela vai se misturar com as outras questões de revisão, né? Eu errei, eu mandei para amanhã. Essa aqui é nova, também vai para amanhã. O próprio Anki vai fazer esse gerenciamento do que vai mostrar para mim amanhã, tá? Legal. Então, outra questão da avaliação mediadora, né? Ele pediu aqui uma prática coerente com a avaliação mediadora. Então, letra A. Realizar tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente e procurando entender razões para respostas apresentadas pelo estudante. Letra D. Reduzir a exigência de realização de tarefas pelos alunos, em qualquer grau de ensino, pois estas não são elementos adequados para a observação das hipóteses construídas pelos alunos. Letra C, isso aqui está errada, né? Na minha concepção, claro. Depois a gente verifica. Letra C. Fazer comentários significativos sobre as tarefas dos alunos, com o intuito de evidenciar as ocorrências de certo e errado e atribuir pontuação compatível. Está errado, né? Evidenciar certo e errado para atribuir pontos. Acho que está errado. Letra D. Utilizar os trabalhos em grupo como elemento de avaliação individual, atribuindo notas ou conceitos individuais conforme a organização das ideias do grupo. Notas individuais para trabalho em grupo. Está estranho. Letra E. Reduzir a interferência da espontaneidade do aluno na realização das tarefas escolares, bem como a proposição de atividades para serem feitas em casa. Então, você vai reduzir a intervenção, permitindo que o aluno seja mais espontâneo, é isso? E aí, gente? Qual é a alternativa correta? É uma questão nova, hein? Eu não fiz essa questão ainda. Eu acho que é a letra A. Tarefas individuais, menores e sucessivas, né? Eu acho que é a letra A. Vamos verificar? Vou mostrar a resposta. A alternativa correta é a letra A. Acertei de novo, né? Porque esta prática promove a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico, características fundamentais da avaliação mediadora. Então a letra B está errada porque a redução da exigência de tarefas não se alinha com a proposta de avaliação mediadora, que valoriza o acompanhamento do processo de aprendizagem. A C está errada porque fazer comentários focados em certo e errado e atribuir pontuação não promove a reflexão necessária à avaliação mediadora. A letra D está errada porque utilizar trabalhos em grupos,
para avaliar individualmente, ignora a dinâmica colaborativa que é essencial para a aprendizagem. E a letra D, reduzir a espontaneidade do aluno, contradiz com a proposta de uma avaliação que busca compreender o aluno em seu contexto. Então, a questão que eu acertei e vou mandar para amanhã, clicando aqui, ó, menos de 10 minutos. Apareceu outra questão vermelha, ou seja, dentro de 10 minutos. Logo, eu já fiz essa questão hoje. Se eu já fiz essa questão hoje, eu vou mandar para amanhã, para a próxima questão. Lembra do método de imersão? Essa questão aqui apareceu ontem e eu errei. Então, se eu errei, eu mandei para 10 minutos e agora eu vou mandar para amanhã. Ó, vou clicar aqui, um dia. Tá bom? Porque eu já fiz ela. Eu já fiz ela, mando para amanhã. Próxima é uma questão também de revisão, porque é verde. Vamos lá, ó. A autora Magda Soares utiliza o termo letramento como capacidade de uso da escrita para inserir-se nas práticas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita, o que implica o desenvolvimento de algumas habilidades, como... E aí, quais são essas habilidades que o letramento permite, né? Letra A. A manipulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se lê. Letra B. O domínio do sistema de representação, que é a escrita alfabética e das normas ortográficas. Está falando de letramento. Aqui está falando de escrita alfabética e normas ortográficas. Está errado, né? Letra C. Orientar-se pelas convenções de leitura que marcam o texto, ou lançar-se mão dessas convenções para escrever. Letra D. A aquisição de modos de escrever e de modos de ler. A aprendizagem de uma certa postura corporal adequada para escrever ou para ler. Então, a D está errada. Pode ser a A ou a C. Essa questão eu fiz ontem. Agora estou em dúvida entre a A e a C. A manipulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se lê. Orientar-se pelas convenções de leitura que marcam o texto, ou de lançar mão dessas convenções ao escrever. Eu acho que é a letra C. Vamos verificar? Letra C. O estudo, gente, tem que ser simples, tá? Não fica matutando muito, não, que o objetivo aqui é que o Anki vai mostrar para você, vai gerenciar essa revisão, tá? Então, olha só, acertei de novo. Alternativa C, pois enfatiza a importância de se orientar pelas convenções de leitura e escrita. Tá vendo? Olha só, eu fiquei entre a A e a C. No dia da prova, vai acontecer isso. Então, quando você marcar a C, por exemplo, você não pode mudar. Por que que você não pode mudar no dia da prova, no dia do seu concurso? Porque esta resposta foi o que o seu inconsciente, o que o seu cérebro te trouxe mais próximo, de acordo com os seus estudos. Então, se você marcou a C, deixa a C, porque a probabilidade de você acertar é maior. Com certeza já aconteceu com você, se você já fez concurso, de marcar uma, e você tem dúvida, você desmarca e marca outra. Quando você vai corrigir, o que você fez? Desmarcou a certa e marcou a errada. Porque você não confiou no seu cérebro, no seu inconsciente, que estava automatizado com esse conteúdo. Tá bom? Então, acertei e eu fiquei em dúvida. Então é bom ler de novo. Leia o resumo, os comentários. Então, a letra A. Letra A está errada. Por quê? Porque se concentra na habilidade de lidar com diferentes suportes físicos e digitais de leitura e escrita, mas não abrange completamente o conceito de letramento. O letramento, ó, lembra disso, conceito de letramento envolve práticas sociais mais amplas. Letramento, práticas sociais, lembra disso. Associa, tá bom? Associa. A B, o domínio do sistema de representação. Então, embora o domínio da escrita alfabética e das normas ortográficas seja uma parte importante do letramento, essa alternativa se limita a aspectos técnicos
sem considerar o uso prático e social da escrita. Já a letra C, né, que é a nossa alternativa, é a correta porque o letramento inclui a habilidade de compreender e aplicar as convenções que estruturam textos, como organização, pontuação, formatação e outros elementos que facilitam a leitura e a escrita. Saber utilizar essas convenções é essencial para uma comunicação eficaz e para a participação em práticas sociais. E a letra E está errada por quê? Porque, embora a postura física seja um aspecto relevante para a prática de leitura e escrita, essa alternativa não aborda a profundidade das práticas sociais e culturais que o letramento implica. Então, essa alternativa eu acertei. É uma questão que eu já fiz ontem. Vou clicar aqui em daqui para 2 dias. Apareceu vermelhinha de novo. Se é vermelhinha eu já fiz. Vou mandar para amanhã, um dia. Então, aqui um dia. Pronto. A última questão nova. Com relação às práticas de linguagem, a BNCC apresenta no seu quadro de habilidades a serem desenvolvidas para a construção de competências as práticas oralidade, análise linguística semiótica, leitura e escuta e produção de texto, as quais são vinculadas a campos de atuação. Isso demonstra que o trabalho com os objetos de conhecimento só se torna significativo no processo de ensino-aprendizagem, quando contextualizado em. Então, aqui veio falando sobre práticas de linguagem, de acordo com a BNCC, né? E que esse se torna significativo no processo de ensino-aprendizagem quando contextualizado em situações intrapessoais, situações segmentadas, situações sociocomunicativas, práticas comunicativas segregadoras ou relações antonímicas. E aí, hein? Essa é uma questão nova. Eu nunca fiz ela. Eu vou marcar aqui a letra C, situações sociocomunicativas. Então, a maioria das questões sempre vai focar no social. Então, eu vou caminhar nesse sentido também. Mostrar a resposta. Acertei. Letra C, situações sociocomunicativas. Vamos entender o porquê. Então, a letra C é a correta porque a BNCC enfatiza que as práticas de linguagem devem ser desenvolvidas em contexto que envolvam a interação social. Essa palavrinha aqui, gente, é uma palavra mágica. Situações sociocomunicativas promove a troca de informações e experiências, permitindo que os alunos se engajem em atividades que simulem ou reproduzam cenários reais de uso da linguagem. Isso não apenas facilita a prática de habilidades linguísticas, mas também ajuda os alunos a compreenderem a importância da comunicação em diferentes contextos sociais. A letra A está errada por quê? Porque se refere a processos internos de reflexão e pensamento individual. Embora a autorreflexão seja uma parte importante do desenvolvimento pessoal e acadêmico, a BNCC prioriza a interação social como elemento central no aprendizado de práticas de linguagem. A letra B, situações segmentadas, também está correta, porque situações segmentadas sugerem um ensino fragmentado e isolado. Essa abordagem contraria a filosofia da BNCC, que busca integrar diferentes áreas do conhecimento e promover uma aprendizagem contextualizada e significativa. Práticas comunicativas e segregadoras. Está errada, pois práticas segregadoras que dividem ou isolam grupos são opostas aos princípios de inclusão e equidade defendida pela BNCC. A educação deve ser um espaço de interação, onde todos os alunos têm a oportunidade de participar e aprender juntos. E a alternativa E, relações antonímicas, é incorreta porque se refere a relações semânticas entre palavras de significados opostos, que não estão diretamente ligadas à contextualização das práticas da linguagem. A questão em foco é sobre o uso da linguagem em contextos sociais e comunicativos, não sobre relações linguísticas específicas. Então, essa aqui é uma questão nova. Como é uma questão nova,
e vou mandar para o próximo dia. Lembrando que quando a questão é nova, eu acertando ou eu errando, eu mando para o dia seguinte. Tudo bem? Como eu acertei, eu vou mandar para o dia seguinte. Neste caso, não mando para 5 dias, eu mando para 10 minutos. Ela veio aqui para o vermelhinho. Não é essa, né? Essa aqui pode aparecer porque acabaram as novas e as de revisão. Então, essa aqui é vermelhinha. Mando para um dia. Aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Mando para um dia. Próximo dia. Pronto. Parabéns, você terminou este baralho por enquanto. Então, o estudo de hoje está finalizado. Olha que legal. Então, gente, o que eu fiz, né? Eu usei estes e-books, né, comentados para estudar, tá bom? Eu peguei todas essas questões aqui e eu coloquei em arquivo Anki, tá? Na descrição deste vídeo, eu vou deixar um e-book grátis para que você possa começar a estudar agora e também, caso você queira adquirir, para ajudar este canal, esses 3 e-books e também todas essas questões em arquivo Anki para que você já comece a estudar e revisar, tá? E no curso você vai aprender como utilizar isso, sincronizar com o Anki no computador, com o Anki no seu celular, como estudar de forma mais dinâmica e flexível, tá bom? Então aproveite, se inscreva no canal para que você possa continuar a estudar comigo, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais.